mas isso seguidas vezes acontece comigo, de eu acordar à noite com algo assim que eu não consigo dormir, a não ser pensar em coisas do céu. Não sei se isso acontece com você, mas isso seguidamente acontece na minha vida. E às vezes eu penso que eu tenho uma veinha desgrudada na cabeça, sabe? Mas não é, queridos, é uma coisa que Deus tem colocado isso no meu coração, algo tremendo. E não faz uns dias, não faz 2, 3 anos, mas foi desde o dia que eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. Foi desde esse dia que algo mudou na minha vida, que algo me alcançou e transformou a minha vida, a minha casa, a minha família. E eu sou grato, muito grato ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de nós abrir a nossa Bíblia aí. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 1. Vamos dar mais uma pinceladinha naquilo que a gente falou no domingo. Algumas coisas ainda muito quentes está no meu coração. E da questão de nós ser pessoas determinadas, né? E quando eu olho nesse livro, eu vejo o profeta Daniel e os seus companheiros, pessoas realmente, pessoas totalmente dedicadas, determinadas a fazer algo, não tendo por preciosa a sua vida. Custe o que custar, eles estavam determinados. E no capítulo 1, versículo 8, eu gostaria de começar por aqui a minha leitura a respeito do posicionamento. Hoje ainda quero seguir falando sobre isso, né? Agora, quando tivemos na conferência em São José dos Campos, comprei alguns livros e agora estou lendo o segundo de um dos livros que eu comprei. E é muito importante essa vida que nós, como cristãos, né, devemos ser e viver. Porque quando nós temos essa compreensão e esse entendimento, nós vamos ser pessoas, né, que vão influenciar. E foi para isso que Deus chamou você, para você influenciar outras pessoas. E como na nossa terça é mais os líderes de GC e os anfitriões, os líderes de setor, a gente procura balizar mais essa palavra. Obrigado, irmã Lourdes. Já tem um galardão, mais um no céu. A gente procura muito tratar essa questão, né, mais direcionada ao nosso projeto, aos nossos GC, aos nossos discípulos e aos nossos líderes, para que nós possamos estar com isso vivo. Porque aquilo que está no nosso coração é aquilo que a nossa boca fala. Se o nosso coração está cheio da vontade de fazer a obra de Deus, nós vamos estar sempre falando disso. Agora, se a nossa boca está cheia de outras más intenções, também vai ser isso que pode sair da nossa boca. Então, nós temos que ter esse coração. Eu gostaria de ler aqui Daniel 1:8. Vou estar lendo na NVI. Se você não tem a NVI, quiser acompanhar aqui no Data Show, vai ficar mais compreensível. Esse texto diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida, a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça e por causa de vocês.
Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, comparem a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso, lhes dava vegetais. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria, conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é santa, que é pura, que é verdadeira e que é viva. E nessa noite, Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha trazer a nós também, Senhor, assim como o Senhor deu aqui nessa palavra a Daniel e aos seus colegas, sabedoria, entendimento, ciência de todas as coisas, que nessa noite o Senhor revele e libere sobre nós a graça, a sabedoria, o entendimento da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer, através das nossas vidas, fazer aqui neste lugar. Nos escondemos atrás da Tua sabedoria, da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Então, quando estava olhando para esse texto e aquilo que eu li domingo no capítulo 3, Daniel, eu já falei que ele passou muitos anos na Babilônia. Ele foi levado jovem e ficou até o reinado, né, de Ciro, de Dário, né? E ele passou por todos os reis da Babilônia da época dele. E todos os reis ele conseguiu se manter numa posição de servir e de um nome relevante, né? Um nome que prevalecia em todas as épocas e em todos os aspectos. Todos os aspectos ele também prevalecia. E eu achei interessante porque um dos livros que eu li, desses livros que eu comprei lá, são Líderes que Prevalecem, é o título, né? E eu começando a olhar para a vida de Daniel aqui, eu vi que ele foi um cara que prevaleceu. Prevaleceu numa situação, numa circunstância, numa época onde tudo era muito difícil
para pessoas judeus ali na Babilônia. E ele consegue, ele e os seus amigos, ao favor de Deus, né? Através do relacionamento que eles tinham com Deus. E uma das coisas das características dos líderes que prevalecem e que frutificam, é que eles têm intimidade com Deus, relacionamento. E Daniel, ele era um cara de muita intimidade, de oração. Ele consagrava a sua vida, ele gastava tempo se preparando para fazer as coisas. O que leva a um líder ser bem-sucedido. O que leva um líder a avançar e começar a estabelecer tempos e épocas como Daniel, foi a vida que ele viveu. E então eu gostaria muito de ler daí um outro texto de Daniel, no capítulo 10. Peço novamente atenção, que eu vou ler um capítulo inteiro. E a turma, quando vê eu falar, diz: o pastor só lê texto grande. Mas é melhor eu ler a palavra de Deus do que eu estar falando palavras minhas. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela não tem... nós não precisamos duvidar dela. A palavra de Deus, ela traz clareza. E o capítulo 10, aqui, Daniel já não era esse jovem que estava rejeitando, né, o vinho do rei. Ele já estava muito mais profundo. Ele já estava vivendo um outro tempo. Já o jejum deles não era de 10 dias. Já não comia nem legumes. Ele diz que ficou dias e dias que ele não comeu e nem bebeu. E nós observamos que algumas decisões nós precisamos tomar. E líderes, né, que querem fazer a diferença, que querem influenciar, que querem prevalecer, precisam ter algumas características. Permanecer na palavra, permanecer na oração e permanecer no jejum também. Tirar tempos de jejum. O que não é muito fácil, né? Orar não é uma coisa tão fácil, né? Ler a Bíblia também, se nós não se dedicar, nós não lemos. E que dirá jejuar? Ficar 7 dias, 15 dias, 21 dias. E eu gostaria de ler então o capítulo 10 de Daniel. Muito claro o texto que eu vou ler, e eu peço a máxima atenção sua. Diz assim: no 3º ano do reino de Ciro. Já era, olha só, já estava a época desse cara, rei da Pérsia. Daniel, chamado de Beltesazar, recebeu uma revelação. Olha só. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Veja bem, ele entendeu. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho não provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem do rio, de um grande rio, o Tigre. Olhei por cima e diante de mim estava um homem vestido de linho e com um cinto de couro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que
me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus pés e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e sem conseguir falar. Então um ser que parecia um homem tocou os meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajudará contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Preste atenção que algumas coisas elas não vêm de qualquer jeito. Coisas preciosas, coisas valiosas, elas têm um custo. Às vezes tem um tempo para acontecer. E se nós fosse olhar aqui os tempos, aqui entre a chegada de Daniel e os seus amigos à Babilônia, e essa época era um período muito grande. Era um período de muitos anos, cerca de 60, 70 anos. Talvez não tanto, mas uns 50 anos no mínimo, porque Daniel chegou com menos de 20 anos na Babilônia. Então veja que esse tempo foi grande para que ele tivesse o entendimento da dimensão que nós conseguimos ver aqui.
Mas Daniel, ele vigiava pela palavra, ele vigiava pela oração, e ele tirava o tempo para a santificação nos alimentos. E de repente, ele tem aquela majestosa visão. Imaginem nós, queridos, oramos, nos reunimos e estamos aqui orando e temos visto já coisas maravilhosas. Imagine essa visão que Daniel teve. Imagine que ele ficou tão tocado pela visão que ele praticamente desmaiou. Ele perdeu as forças. E uma das coisas que levou Daniel prevalecer nesse lugar foi a vida que ele vivia. Foi a dedicação dele. E nós às vezes queremos, queridos, fazer uma grande diferença como líderes, como discípulos, como discipuladores. Mas às vezes nós não queremos o tempo, amanhã. Essa manhã é amanhã, é do setor tal, que nem hoje. Hoje era o setor azul que estava consagrando. E eu vejo que todos os dias nós temos um setor consagrando. Mas às vezes tem pessoas que às vezes não conseguem tirar aquela manhã, ou aquele dia, até às 5 horas, sem os alimentos. Eu confesso para você, meus irmãos, que o jejum não mata ninguém, mas mata a sua carne. Isso eu posso te dizer, que o jejum mata a nossa carne. E é importante que nós façamos jejum. É importante, o jejum ele é até bom até para a saúde. Às vezes a gente não faz nenhum jejum para desintoxicação. Que dirá um jejum para santificação. Então eu queria te desafiar você. Você que quer estar nesses lugares e quer ter as revelações, quer ter visões, quer ter dons, comece a se esforçar. É uma coisa tremenda o jejum. E esses dias eu vi a minha esposa fazer uma coisa que eu fiquei maravilhado. Nem falei para ela, para não deixar ela soberba, Ela não fica, minha esposa, graças a Deus, mas ela estava tomando um remédio, porque ela passou uns dias ruins, os irmãos conhecem, sabe? Ela passou uns dias bem ruins, até as vistas dela atacou. E ela tinha que tomar um remédio muito forte, e naquela manhã ela estava consagrando. E ela pensou, como vou fazer para tomar esse remédio, que me ataca até o estômago de tão forte? Vou ter que comer alguma coisa, pensou ela. Mas não vou comer, ela pensou. E não comeu. E a graça, ela tomou o remédio. Muitas coisas, às vezes, nós não queremos nos esforçar. Não queremos tirar esse tempo para nós orar, para nós ler, para nós consagrar ao Senhor. Se nós tirasse das nossas 24 horas, do nosso dia, 1 hora por dia para orar, nós não estaria tirando o dízimo do nosso tempo. Se nós tirasse 2h30, 2 horas, por aí, 2 horas e pouco, nós estaria dando. Mas imagine quanta graça nós não íamos receber, queridos. Se nós tirasse nesse tempo, não só para orar, mas nós fizesse as duas coisas, ler e orar. Ler e orar. E nós pudéssemos escolher um dia dessa semana que nós não comesse nada. E nem bebesse. Porque eu quero dizer uma coisa. Quando nós começamos a buscar isso, nós vamos passar por tempos gloriosos. Eu lembro quando, 2 anos atrás, quando eu fiz algumas consagrações, e como foi tremendo para mim, porque
E eu não perdi forças. Eu trabalhei, a Marli tinha até medo que eu subisse lá para cima para o monte, eu caísse para aí e morresse num valo desse. Não! E eu vinha trabalhar aqui, eu carreguei madeira, eu trabalhei nesses barrancos, subindo e descendo, né? Continuei os 40 dias, né? E eu não perdi, exceto alguns quilos, né? Que foi muito bom para mim também, perder aqueles quilos. Mas uma coisa que eu percebo a cada dia, e hoje cedo ainda estava comentando aqui, eu e o irmão Mateus, e o irmão Jean, né, que foi uma coisa que depois que eu passei aquele jejum, é que eu comecei a ter algumas revelações, alguns entendimentos que me vêm hoje tão forte no meu coração. Eu tenho cada entendimento de um tempo para cá no meu coração, mas naquele tempo eu não tive a visão que Daniel teve. Não tive nenhuma visão que Daniel teve. Tão grande assim. Mas eu posso dizer uma coisa. Que de lá para cá, eu venho tendo uma compreensão tão grande do que Deus está fazendo, que às vezes eu não consigo expressar para nós. Agora eu quero dizer uma coisa, queridos. Qual que é o nosso alvo? O que nós temos querendo buscar como líderes? Aonde que nós estamos querendo chegar como líderes? Será que algumas coisas que nem aqui eu vi que ele falou 2 vezes para Daniel, que não era para ele ter medo. No versículo 12 ele diz, Daniel, não tenha medo. Daniel, né? No versículo 18 ele diz, Daniel, não tenha medo, você é muito amado. E domingo eu falei muito a respeito do medo. O medo é um dos maiores obstáculos para nós. Medo de muitas coisas. E esses medos, eles são travas que nos impedem de avançar. Veja que na visão que Daniel teve, né, os que estavam com ele foram tomados de um grande pavor e fugiram, abandonaram a ele. E ele diz, só eu fiquei contemplando aquela visão. Se você tiver num relacionamento espiritual, num propósito espiritual, você não vai passar por o pavor, pelo medo. E também não vai se tornar um líder infrutífero. Vai prevalecer sobre as questões que virão diante de ti. Daniel, ele foi prevalecendo em todas as situações que se apresentavam a ele. E é um livro tão pequeno, né? E eu gostaria de sugerir que nós, líderes, lesse o livro de Daniel. Prestasse atenção em como se comporta uma pessoa que quer prevalecer, que quer fazer diferença, que quer quebrar barreiras e fortalezas e resistências. Daniel foi esse cara que ele estabeleceu o reino. Ele estabeleceu e ele desestabeleceu também. Quando Deus levantava eles se uniam em oração. Outra coisa que eu achei tremendo de Daniel é que ele não abandonava os seus companheiros. Quando ele foi levantado em cargos importantes, ele pediu para que conduzisse junto a equipe dele. Traga junto. Coloque eles junto comigo. Né? Então, nós líderes, nós temos que valorizar as pessoas que estão na nossa volta. Nós temos que enxergar elas como sendo as pessoas que vão nos auxiliar, vão guerrear com nós em oração. É tão bom quando a gente está unido na oração, a gente está unido num propósito, a gente está unido para fazer alguma coisa. É tão fácil. Se faz algo tão grande em tão pouco tempo. Eu noto hoje a nossa equipe aqui de líderes,
dos nossos GC, eu agora tenho visto assim várias multiplicações prontas para acontecer, e tenho falado com todos os meus líderes, para que nós enxergue o que está à nossa frente, que agora nós podemos dar um salto para os nossos GC. Chegar ao fim do ano, alcançando o nosso objetivo. Nós temos que ter objetivos, nós temos que ter alvos. Se nós queremos chegar em algum lugar. Porque se nós não tiver objetivo ou alvos, como alcançaremos? Se nós não estiver mirando em algum lugar, como é que nós vamos acertar? É muito interessante, queridos, que nós possa se organizar agora para esse último trimestre do ano, para que nós alavanque com os nossos GC, para que nós consigamos estabelecer nos nossos setores todos multiplicação. Para que nós, com essas multiplicação, prepare o começo do nosso ano, para nós já começar com um novo projeto, para que, se nós chegamos a 20, nós se projetar para 40 no próximo ano. Dobrar o nosso alvo. Eu creio nisso, queridos. Posso ouvir um amém? Amém, eu creio nisso, queridos. E eu vejo isso tão claro hoje. Mas precisa que nós tenha alvos bem definidos. Nós precisamos ter alvos bem definidos. Outra coisa, não podemos ter medos que vão nos impedir de avançar. Não podemos ter medo de cometer até um erro, mas que nós possa pelo menos experimentar avançar. Porque se nós cometer um erro tentando acertar, nós podemos acertar na próxima. Mas nós não devemos ter essa dúvida no nosso coração. Então aqui, né, eu até coloquei aqui, né, como você tem se preparado para os teus próximos alvos, né? Quais os níveis que você está querendo chegar? Você está orando? Está jejuando? Está lendo a palavra? São alguns níveis que nós temos que chegar. Porque se nós não estiver gastando tempo com a oração, com a palavra, com o jejum, nós seremos líderes infrutíferos. Porque quem faz a obra não é nós, é a graça, é a unção, é o poder do Espírito Santo. Então, queridos, que nós possa ter bem claro aonde nós estamos querendo ir. Quem que nós estamos cuidando lá no nosso GC, que é o próximo líder. Quem que nós estamos vendo, né, que é a próxima casa que nós vamos chegar, o próximo anfitrião. Isso são desafios que tem que estar muito vivo na vida de um líder. Para que, se nós queremos ser, né, líderes frutíferos, líderes que vão prevalecer, nós temos que estar preparando uma geração. Uma nova geração. E eles estão junto com nós, essas pessoas. Eles estão aqui. Eles estão na igreja. Só depende de nós enxergá-los. Eu e minha esposa paramos para tomar um chimarrão, e aqui eu quero encerrar. E às vezes a gente faz ali um chimarrão e começa a conversar, e de repente nós começamos a ver, né, Marli, onde que nós estamos querendo ir, começamos a ver, aquela casa, nós começamos a ver aquele irmão, aquela irmã, aquele casal, aqueles ali que estão chegando, nós vamos enxergando, sabe, isso junto. Então, se você está aqui andando com nós, na nossa celebração, no nosso GC,
Nós temos de olho em você. Nós temos de olho. Temos querendo você para nos ajudar a avançar com o reino de Deus. Nós temos querendo a sua casa. Não queremos seu carro, não queremos, mas queremos a sua casa para entrar lá, para nós fazer um GC lá. O carro não precisa dar para nós, não, mas abre a porta da casa. Deixa nós fazer um GC lá contigo. Amém, queridos? Esse é alvos que nós temos que ter em mente, casas onde nós queremos ir, né? Pessoas que nós queremos levantar junto com nós, colocar uma mola debaixo do pé dela, para que ela avance. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós orar, né? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, né? E quero dizer uma coisa muito importante para você nessa noite. Você que já lidera, você que já abre a sua casa, mas você que ainda não. Quero dizer que é uma das coisas mais gloriosas, é nós abrir a nossa casa para um GC, onde nós vamos receber pessoas. Por que isso aí é tão tremendo? Porque lá pessoas vão ser curadas, vão ser restauradas, vão ser renovadas, né? Vão ter sonhos renovados, vão ter uma visão renovada, porque a palavra de Deus, ela é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, ela é uma luz que faz nós enxergar mais adiante. Então eu quero te desafiar você, né? Se preparar para você, nesse próximo trimestre, ainda dá para nós avançar bastante, mas nós está preparado para o nosso próximo ano. 2022, né? Será um ano de coisas grandiosas, de visões grandes que Deus vai estar liberando para você, né? Na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Porque quando nós abrimos os olhos para as coisas de Deus, nós começamos a enxergar mais amplo, mais longe. Amém, queridos?